uma vez que o danado do amor pode ser fatal. Tô sem ter remédio pra curar. Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz. Amor. Quando a gente ama, é o clarão do luar que vem abençoar. Vim aqui pra cantar pra vocês. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, é o clarão do luar que vem abençoar o nosso. Thiago! Vai lá pegar seu violão, Rê. Que bom! Que delícia ter vocês aqui. Mas sei que o amor Nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. me disseram uma vez que o danado do amor Pode ser fatal. Tô sem ter remédio pra. Alô, Sandrinha! Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, É emoção, amor. quando a gente ama, é o clarão do luar. Laís, minha linda! Abençoar O nosso amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. é muita luz, é emoção, o amor. Quando a gente ama, é o clarão do luar que vem abençoar O nosso amor. Que delícia, gente! Ei, Thelminha também tá aqui. Delícia! Que bom ter vocês aqui. Que emoção! Que emoção! Minha primeira live e decidi fazer sozinha. Nossa! Tô até aqui emocionada com a minha própria coragem. Mas é um tema que eu tô super animada para falar, assim, é um tema bem que toca o meu coração profundamente. E queria dividir com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo por aí? A Pri também. Tem o pessoal da Califórnia, São Paulo representando. Que legal. Delícia, gente. Obrigada por estar aqui. Nós vamos conversar um pouquinho hoje. Esqueci de colocar o título, mas nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre um tema, como eu já disse, toca muito ao meu coração, uma coisa que eu realmente tenho não só estudado, mas também vivido muito esses últimos tempos, que é com relação à maternidade, à educação parental e como que isso tem afetado as nossas crianças. E hoje o nosso tema é: meu filho está sendo excluído, e agora? O que fazer? Então eu vou send a request. Rê, você quer entrar aqui na live comigo? Cadê o violão?
eu vou estar falando um pouquinho sobre histórias reais. Duas histórias reais. Ah, não, tá bom. Na próxima, né? Nós vamos. Sobre as histórias reais. Duas histórias reais que eu trouxe. Também algumas técnicas como utilizar de técnicas de empoderamento para os nossos filhos. E também algumas, não resoluções, mas não soluções, mas resoluções, como preparar os nossos filhos para algumas coisas que possam acontecer dentro de um contexto onde eles estejam sendo ou excluídos ou até mesmo bullied. E além disso, eu vou colocar um pouquinho dessa visão da mãe, como seria alguns recursos com a mãe, comigo, como que eu vejo isso, como que eu posso estar lidando com isso de uma forma mais fácil, talvez mais gentil, com mais compaixão, não somente ao meu filho, mas também a mim. Então, vou começar aqui com uma história que vai lá em 2013. Meu sobrinho Natan estava morando aqui com a gente, tem uma escola aqui muito próxima, 7 minutos daqui da minha casa, e ele estava indo nessa escola. E alguns meses se passaram e o que aconteceu foi algumas crianças da escola dele já eram amigos, já tinham um centro de uma certa rede e eles, como o Natan era novo, eles começaram a muito assim... nada assim, muito sutil, uma coisa muito sutil. Eles começaram, uma das crianças começou com um certo ciúme da amizade e daí se transformou em um bully. E nesse caso foi realmente uma coisa que nós não notamos a tempo, foi uma coisa que a gente esperou um pouco mais. Ah, não, talvez isso vai passar, não, talvez seja a criança que não esteja tão... adaptada, ou aquela criança talvez, né, não sei, a gente vai dando algumas razões para os comportamentos que às vezes não são comportamentos que eles são comportamentos que a gente já vê que aquele comportamento vai resultar em algum tipo de agressão, seja ela física, emocional. E voltando um pouquinho, o que aconteceu foi, passaram-se alguns meses e essa criança que estava excluindo o Natan em 2013, isso, acabou agredindo fisicamente na volta da escola. Graças a Deus que tinha uma outra criança, um do grupo, que viu e apartou os dois e acabou que a agressão física foi controlada ali. Porém, quando o Natan chegou em casa, ele trouxe essa história e o meu marido Tomás, ele ficou completamente perturbado porque ele também sofreu bullying na escola, eu já sofri bullying na escola, então na hora que o Tomás ouviu a história, ele quis até chamar a polícia, mas graças a Deus não foi necessário, foi contornado. E tô trazendo essa história porque foi um caso real que aconteceu com a gente e a gente não tinha ferramentas para lidar com aquela situação naquele momento. Lidamos da melhor forma possível, foi falado com os pais, foi falado com a escola. Inclusive, essa criança foi retirada da escola depois, porque não foi só um caso, já tinham sido outros casos. E essa reverbera um pouquinho para a história que aconteceu nesse primeiro ano dos meus filhos, que fizeram uma transição de escola. E agora a gente vai lá para 2022, com a Manu na escola, e as primeiras semanas estavam indo tudo bem, até que uma das crianças começou com uma certa agressividade verbal,
depois uma outra agressividade, tipo outros momentos de chamaria de bullying mesmo, porque ela falava de outra criança e etc. E a minha filha viu. E tava chegando, era só esperar mais um tempinho, já ia chegar nela, em outras palavras. E o que aconteceu foi, como a gente já tinha vivido isso anos atrás, a gente conseguiu ver rápido e agir rapidamente para que não acontecesse com a Manuela. E como que foi que isso aconteceu? Nós, quando eu vou pegá-los na escola, a gente tem uma coisa que a gente chama de 3-minute check-in. Então, são 3 minutos onde eles contam ali o que é que eles fizeram no dia, com o que eles lancharam, ou qual foi a parte favorita, qual foi a parte que eles não gostaram da escola, e o que eles fariam diferente. E daí, numa dessas nossas conversas, a Manu falou pra mim: mamãe, tem um negócio que fazem 2 semanas já que tá acontecendo, e eu não te contei, mas agora eu queria te contar. E aí a gente já fica com o coração na mão. E eu falei pra ela: tá, pode me contar, a mamãe tá aqui, né? Eu vou te ajudar no que você precisar. E daí ela me contou, então, a fulana, que já tinha tido alguns problemas no começo do ano e tinham sido resolvidos, ela tá me excluindo novamente das atividades. E eu acho que ela tá me excluindo porque eu não quero seguir o que ela tá mandando fazer. E então aquilo assim pra mim foi 2 coisas aconteceram naquele momento. Foi um momento em que eu senti que bom que minha filha tem essa liberdade de falar isso pra mim. E que ruim que isso tá acontecendo novamente. Porque a gente já tinha resolvido lá no começo do ano e agora novamente. Aí eu queria trazer uma reflexão aqui pra gente que como mãe eu senti assim, poxa, eu vou ter que falar, né, assim, o que eu vou ter que fazer aqui com essa situação novamente? Como que eu vou resolver isso daqui? E isso traz um questionamento para mim, que também sofri bullying na escola, sofri rejeição e etc. Então ela já afeta já lá na ferida, né, às vezes. Então, como a gente vê nessa visão de mãe, olhando essa exclusão, ou esse ataque, de certa forma, aos nossos filhos. E daí, naquele momento, eu respirei. Eu falei, não, pera, calma, tá tudo bem, tudo vai se resolver. Eu sei que tá voltando novamente, é o que tá acontecendo aqui de novo, mas tudo vai ficar bem. Então, assim, foi um momento onde eu pude me maternar ali naquele momento. Eu pude falar pra mim, não, tá tudo bem. A gente vai, assim como a gente resolveu, nós vamos resolver novamente. E agradeci a Manu por ter me contado, por ter aberto, por ter confiado o suficiente de saber que eu não ia fazer igual a mãe no Turning Red, naquele filme do Turning Red, que fui lá olhar na janelinha. Eu queria, mas eu não fui lá olhar na janelinha o que estava acontecendo na escola. Então, eu consegui me maternar ali naquele momento, ter compaixão e olhar para mim, para aquela criança também que vive dentro de mim, e falar, não, tá tudo bem, mãe, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E olhar para ela e dar suporte para ela. E eu acredito que a primeira coisa que, dentro dessa perspectiva de você está sendo excluída dessas atividades porque essa criança quer que você siga o que ela está falando, ou quer que você faça o que você não quer fazer. Aí a gente tem uma pergunta também, poxa, a minha filha, ela poderia fazer aquilo ali que a outra criança está pedindo para ela fazer. Porém,
nós que queremos, nós como pais, eu acredito que hoje, principalmente que nós somos pais mais conscientes, estamos criando uma consciência de criar filhos mais conscientes, a gente olha para aquela criança e a gente fala, poxa, você pode escolher por você. Não, não necessariamente você precisa tirar a sua autenticidade para pertencer a um grupo. Então isso também foi um ponto positivo ali que eu vi na fala dela, quando ela falou: eu não vou fazer uma coisa que estão me mandando fazer, eu vou fazer porque eu quero fazer. Então a gente dá essa validação também, eu dei essa validação para ela. Obrigada por você ser autêntica com quem você é e não querer pertencer só porque mesmo você não quero fazer isso daqui, mas eu vou fazer só para eu poder pertencer. Então eu acredito que esse é um primeiro passo dentro dessa questão de como a criança está sendo excluída, qual é o contexto da criança ser excluída. É porque ela está de acordo com a autenticidade dela ou porque realmente as outras crianças estão formando um certo complô ali contra uma criança específica. E essa é uma das outros pontos que eu queria trazer aqui, que seria a gente acumular as informações, ver, perguntar, olhar, fazer perguntas, conhecer mais outras mães e o que é que está acontecendo dentro da sala de aula, dinâmica. Eu acredito que isso também já ter essa curiosidade, essa curiosidade já traz um ponto positivo para um momento de crise como esse. E além disso, o ponto primordial é acreditar nos nossos filhos. Porque a partir do momento que eles trazem algo da escola para casa, e você tá ali, e você pode segurar, né, guardar, abraçar, dar suporte para essa criança, eu acho que isso é um dos fatores primordiais para essa criança saber lidar com os conflitos que ela vai ter que lidar na vida. Saber que ela tem um suporte, saber que ela tem uma rede de suporte. E eu sei, se a gente cresceu em uma educação um pouco diferenciada, onde era, menino, vai lá, arruma lá você, faz de qualquer jeito, bate de volta, né? Eu lembro muito a minha mãe falando isso, olha, não te batam, mas se te baterem, você bate de volta. Eu sei, a gente foi criado nessa perspectiva. E hoje, a gente pode abrir uma perspectiva diferente, que é, vem cá, vamos conversar e vamos ver como que a gente pode resolver isso daqui de uma forma mais consciente, mais madura, mais aonde a outra criança também lembrar que aquela outra criança é um ser humano, que aquela criança também é filho de alguém, que talvez esteja passando por várias dificuldades ali dentro de casa, não sei, mas abrir essa perspectiva também da criança, que aquela criança está trazendo e que, óbvio, está afetando o seu filho, meu filho, porém, abrindo um pouquinho essa perspectiva, como que a gente pode dar suporte para os nossos filhos, para eles também serem mais gentis com eles e com o outro. E então o que eu fiz com a Manu foi essa sequência de... Primeiro eu ouvi, validei o que estava acontecendo ali com ela naquele momento. Poxa, isso daqui parece bem difícil de lidar com isso daqui, porque já é uma coisa recorrente. E perguntei como é que ela fez, o que foi que ela fez com essa situação, quando aconteceu. E ela falou pra mim, mamãe, a hora que essa criança me excluiu, eu virei as costas e fui embora. Aí eu falei, mas doeu em você? Ela falou, doeu muito. E isso, assim, pra mãe ouvir uma coisa dessa né, assim, já vem aqui, assim, já na jugular. E daí eu falei pra ela, Manu,
Isso é muito importante você falar, porque às vezes a gente guarda as dores. Então, validar essa dor, validar essa dor, esse lugar aí aonde tem que ela foi excluída e que também ela foi, ao mesmo tempo, em casa ela foi abraçada. Então a gente validou, eu validei a dor dela e a situação, a circunstância, o que ela estava vivendo. Acreditei nela, porque muitas vezes a gente tem essa questão de: será mesmo que aconteceu isso? Será que foi bem assim? Afinal, a gente conhece os nossos filhos também e, né, todo mundo é humano, ninguém é santo. Pode falar: ah, Lili, é porque seus filhos são santos. Aham, são. E então ninguém tem filhos, os nossos filhos são perfeitamente imperfeitos, como todos nós, seres humanos. Mas acreditar nessa criança, porque às vezes é a única pessoa que os nossos filhos vão ter, somos nós mesmos. Talvez eles vão lá falar para o professor ou para a pessoa que está no parquinho, e a pessoa que está no parquinho vai falar: não, vai brincar, não foi nada. Então veja bem, a partir do momento que a criança chega para a gente e fala: aconteceu isso, acredita no seu filho, acredita. Vai lá procurar mais informação, mas acredita no seu filho. Porque nós somos os advogados dos nossos filhos. Se eles não tiverem a gente, eles não têm ninguém. Então, eu acho que isso também é um dos grandes pontos. É a validação, acreditar nos nossos filhos, acreditar no que eles estão trazendo da escola. Outra coisa que acontece bastante é quando eles ou estão muito cansados, ou aconteceu alguma coisa na escola, eles não querem falar. Aí dá um apertãozinho ali, um apertãozinho que eu digo, dá uma... Tenta cutucar ali: ah, mas qual foi sua parte favorita? O que você não gostou da escola hoje? Vai tentando puxar ali o fio, que sempre a conexão sempre abre portas, janelas, porque no final das contas, nossos filhos, eles querem conectar, eles querem pertencer. E se eles querem pertencer, que pertençam aqui, onde não só saudável, mas também seguro para eles pertencerem. E procurar as informações, ou seja, ter essa rede com outras mães, que seja por WhatsApp, que seja por mesmo na hora de deixar as crianças na escola, que a gente tenha essa rede, que a gente tenha esse suporte para a gente dar uma olhada o que é que está acontecendo. E preparar os nossos filhos. E aí eu já entro numa outra esfera, que seria: e se essa criança não te aceitar nesse grupo? Como é que a gente prepara os nossos filhos para esse tipo de rejeição, para esse tipo de lugar onde talvez eles não sejam aceitos mais naquele grupo ali? Porque talvez ela não vá querer e a outra menina também não vá deixar. Preparar os nossos filhos para eles entenderem que, assim como nós adultos não somos para todo mundo, eles também não. E é uma coisa que vai direto lá no nosso coração, porque a gente quer, como toda mãe, como todo pai, como toda pessoa que ama, a gente quer que os nossos filhos sejam bem quistos, bem vistos, bem aceitos. E às vezes não é essa a realidade. Às vezes nossos filhos, eles são diferentes, eles têm a personalidade deles, eles têm a própria estilo deles, eles têm as preferências, e prepará-los já para esse tipo de dinâmica, aonde talvez eles não vão ser aceitos. E daí eu gosto de brincar com os meus filhos, que eu falo que eles não são pizza. Assim como a mamãe não é pizza, eles também não são pizza. E mesmo pizza, tem gente que não gosta de pizza. Tem gente, eu conheço gente que não gosta de pizza. E agora tem pizza vegana, tem pizza com gluten free, tem pizza de todo jeito. Então, ou seja, mesmo as pizzas são diferentes. Mesmo as pizzas não são para todo mundo. Então eu pergunto, a primeira coisa: você é pizza? Não. Então tá. Então, vamos lá, respira aqui com a mamãe. Tá tudo bem? Como que você se sente com relação a isso? Não, tá tudo bem, tá melhor. Então eu acho que
a partir do momento que a gente olha para essa criança como uma criança que ela tem as preferências dela e que talvez ela não vá integrar em todos os, que ela não seja, não aceita, mas que ela não vá ser integrada ali em todas as formas, todos os formatos, tá tudo bem. Porque afinal de contas nós também somos assim, nós também temos as nossas preferências e as crianças, eles são seres humanos assim como nós, em um formato menor e ainda em desenvolvimento, o cérebro deles ainda está em desenvolvimento. E essa é uma das grandes pegadas lindas que eu adoro da educação positiva, porque ela vê a criança como a base dela está no respeito. Ela vê a criança como um ser, um indivíduo inteiro completo. Ela vê a criança como um ser humano com todos os direitos que um adulto tem. E eu sei que realmente não é a educação que talvez eu e você tivemos, porém é uma proposta nova, não é uma proposta de moda ou de que não inventaram isso daí, mas sim é uma proposta humanizada de ver essa criança com respeito, e ela é baseada no respeito mútuo, assim como a criança, como o pai, os pais dão respeito, a criança também devolve o respeito. Então ela está baseada no respeito. E eu acredito que essa linha do respeito, ela vai ser transformada, vai ser transferida para os nossos filhos, e os nossos filhos vão fazer exatamente isso, vão tratar os outros com tanto respeito quanto eles são tratados e devolvem o tratamento de respeito para a gente também. E aí eu acredito que essas seriam como melhorar, como reduzir os danos, como reduzir as dores nessa situação de exclusão, seria dar ferramentas aos nossos filhos, preparar os nossos filhos para que eles entendam que talvez eles não sejam para todo mundo e tá tudo bem. Validar o sentimento dessa criança, olhar para essa criança com as preferências dela, com as qualidades dela, acreditar nos nossos filhos e como mães, olhando agora uma visão materna. Como mães, nós vamos olhar para a gente e abraçar esse momento aonde talvez o meu filho não vai ser aceito. E daí? Eu vou abraçar essa parte minha onde eu vou me questionar. Poxa, eu vou lá conversar com essa criança, vou lá conversar com essa mãe, vou lá conversar com esse diretor e olhar para essa parte minha e respirar e abraçar. E sim, advogar pelos meus filhos, se for necessário. Se for necessário eu ir lá conversar, como fiz no começo do ano, nessa vez não fiz essa recorrente que foi agora, não fiz, porque no final foi resolvido. Aí eu já volto um pouquinho aqui como que foi a resolução. Mas sim, advogar pelos nossos filhos, que eles saibam que eles têm alguém por eles. E a gente abraçar como mãe, nos abraçarmos como mãe e cuidar dessa parte nossa que quer ir lá resolver, talvez seja a mãe helicóptero ou a mãe, não sei o que é chamado, mas tem tantas mães ultimamente que a gente nem sabe mais quantas mães que tem. Mas olhar para essa parte minha que quer ir lá e resolver e fazer com muito carinho, com muito cuidado, com muita gentileza e buscar em outras mães esse apoio, falar, olha, isso tá acontecendo, porque na verdade a gente acha que só acontece com a gente, mas não, acontece com todo mundo, acontece com muitas crianças. As estatísticas mostram que uma em quatro crianças são bullying na escola. E 41%, fui lá na pesquisa, 41% dos estudantes, eles acreditam que o bullying vai acontecer novamente. De tão intenso que é.
E esse bullying eu tô falando não só físico, como psicológico, como bullying da fala. Ai, como que fala isso? Bullying da linguagem, usando palavras. E esse bullying, esse tipo de exclusão, ele causa depressão, ansiedade, dificuldades do sono, dificuldade de aprendizagem, e até mesmo a saída da escola. Muitas crianças não querem mais ir para a escola porque estão sendo ou excluídas ou verbal, isso, obrigada. O bullying verbal. Estão sendo excluídas ou estão sendo bullying. E às vezes a gente nem tá sabendo. Então, assim, quebrar esse tabu, abrir mesmo abrir a escuta, integrar isso, montar redes. Vamos falar sobre isso, vamos falar mais sobre isso, vamos abrir a escuta, o que foi que aconteceu com você, o que foi que aconteceu comigo, e assim a gente consegue dar apoio uma para outra como mães. Porque no final das contas, essa criança que estava excluindo a minha filha, ela provavelmente está sofrendo. É uma mãe que está sofrendo, que já estava sofrendo lá no começo do ano e provavelmente está sofrendo agora novamente. É uma mãe que talvez não tenha o suporte, que não tenha outras mães para abrir, para falar, poxa, isso está acontecendo, como que eu posso lidar com isso daqui? Me dá pelo menos uma luz, uma escuta que seja. E provavelmente essa mãe está sem rede. E daí a filha sente, porque no final das contas, o que acontece ali no nosso sistema escolar também acontece no nosso sistema familiar. Elas são repetições, elas são espelhos, muitas vezes, do que acontece no nosso sistema familiar está acontecendo na escola. E então abrir essa escuta, trazer esses recursos, fazer essas redes, para que a gente possa estar empoderando os nossos filhos da melhor forma possível, e para isso a gente precisa estar bem conosco. As mães precisam estar bem, se maternando, se cuidando, ficando em redes. Infelizmente a nossa sociedade é uma sociedade individualista. Nós não fomos para viver sozinhos, nós não fomos feitos para viver sozinhos, nós fomos feitos para viver em comunidade, em círculos, em redes. As mulheres antigamente eram uma cuidando dos filhos das outras, e hoje nós estamos individualizadas, e isso acarreta muito estresse e acarreta um burnout das mães hoje em dia, que a gente quer fazer o melhor, a gente tenta fazer o melhor, a gente está tentando fazer diferente e muitas vezes não temos essa rede de apoio para conseguir fazer esse diferenciado. Então abrir essa escuta, e essa foi uma das propostas que eu trouxe aqui, porque meu filho está sendo excluído e agora o que eu posso fazer? É um tabu, muitas vezes ninguém vai falar com ninguém sobre isso. Então por que não abrir? Por que não abrir? Esse daqui é um lugar de fala, de escuta, e eu quero te convidar também a fazer perguntas e a abrir aqui esse momento de fala, de escuta. É uma emoção estar aqui, assim, nessa live, falando sobre isso, falando sobre a maternidade. Para mim, já tem sido um chamado há muitos anos. A Sônia tá aqui, minha linda Sônia, que foi a minha primeira chefe. A Sônia foi a minha primeira chefe, ela que me deu trabalho a primeira vez. E é uma honra para mim ter uma pessoa que eu amo e admiro tanto quanto a Sônia. Tá aqui me vendo falar, e gostaria sim de abrir. Tô me perguntando aqui se a gente vai abrir para perguntas. A Tânia também, linda, que tá aqui. Thaís, Elaine. Ai, que lindo. E quero abrir para perguntas. Quem quiser
se aventurar aqui comigo nessa primeira live, fazer as perguntas que a gente está aqui. Enquanto isso, quero falar um pouquinho também sobre mim, sobre a educação parental, que é uma coisa que eu amo e que já tenho a maior parte da minha vida tenho sido educadora e tem sido uma coisa maravilhosa. Muito bom te ouvir, ai linda, mãe internar, Laís. Tem sido uma coisa que é meu. Nasci pra isso, gente. Nasci pra isso. O que mais que eu posso falar? E tem uma coisa que eu tenho realmente não dado tanta atenção esses últimos anos, tentando aqui, tentando ali, e sempre volta pra maternidade, que é a coisa que eu mais eu mais assim admiro, porque no final das contas nós que fomos chamadas a ser mãe, a gente foi chamadas a um trabalhão, é uma extensão, né, assim, o nosso coração vivendo lá fora. E mesmo mãe dos nossos pets, mãe dos nossos filhos, não mãe dos nossos maridos, porque isso não pode, mas nem dos maridos, nem dos irmãos, nem dos pais. Mas mãe dos nossos filhos, é uma honra, um privilégio a gente poder aprender com eles, guiá-los, ter essas ferramentas para guiar os nossos filhos para isso que a vida tem para eles e honrar a jornada de cada um. A Elaine está perguntando aqui, você aconselhou sua filha com algum plano de ação? Sim, obrigada por perguntar isso, Elaine. O que aconteceu foi, depois que eu fiz a validação dos sentimentos dela, do que tinha acontecido, e eu falei, a mamãe acredita em você, tá tudo bem, vamos fazer então, quais são as opções que a gente tem aqui agora? E daí ela falou, mamãe, eu falei, você pode, eu falei pra ela, você pode ou falar com essa criança, você chega pra ela e fala, olha, eu fiquei sabendo que você tá falando isso de mim, ou que você tá fazendo isso comigo, e eu não tô gostando. E daí você fala isso pra ela, e se ela não parar, você fala com o professor. Aí ela sentiu medo. Ela falou que ela não queria falar com a menina. Aí eu falei, então tá, então você se sente confortável de falar com o professor? E daí ela foi e falou com o professor. E o professor foi bem receptivo, ele falou pra ela, tem problema, tudo bem, nós vamos conversar, eu vou conversar com essa menininha, e daí se for necessário nós vamos conversar juntos. Mas essa foi foi um acontecimento, foi uma dinâmica nova, porque lá no começo do ano, quando aconteceu, não foi assim, demorou. Eu tive que mandar e-mail, eu tive que ir lá conversar com o professor, porque ele não estava acreditando. Então, por isso que eu acredito que a gente arrecadar informação e a gente acreditar nos nossos filhos é essencial. Então, como já era uma coisa recorrente agora, ele acreditou, porque ele viu que tinha acontecido lá no começo do ano, aconteceu novamente aqui, quando a Manu foi lá reclamar pra ele, ele falou, tá bom, pode deixar que eu vou conversar com ela. E realmente passou, não aconteceu mais. A Manu voltou pra esse grupo? Não, ela não quis. Mas esse foi um plano de ação, foi ou conversar com a menina ou conversar com o professor. Que daí ela decidiu ir lá conversar com o professor. A outra pergunta, te respondi aqui, Elaine, me avisa. O que fazer se descubro que meu filho mentiu sobre agressão ou bullying? O que fazer se a criança mente para você sobre agressão ou bullying? Geralmente, a agressão ou o bullying, eles são coisas muito fortes que a criança vai guardar. Ela vai guardar para ela. Provavelmente ela vai achar, não, talvez não seja bem isso. Não, vamos deixar mais um pouco.
Então a mentira sobre o bullying ou a agressão, não são muito comuns. A criança chegar e falar, o fulano me bateu, fulano... Aí a gente pode falar o seguinte, geralmente com relação à mentira seria um outro tema, uma outra live. Mas a mentira ela vem de um lugar onde a criança precisa ser vista ou ouvida. E daí, isso daí a gente teria aqui para uma outra esfera que seria: mamãe tá aqui, mamãe quer te ouvir, e o bom mesmo é a gente contar a verdade, porque a verdade sempre vai nos libertar. Então, porque a mamãe vai lá perguntar, eu vou lá perguntar se é isso mesmo que está acontecendo, porque eu quero estar aqui para você. Daí, se a criança vê que aquilo ali está acontecendo, aquela dinâmica onde a mãe realmente vai lá perguntar, vai dig in, que a gente fala, né? Vai procurar ali o fio da meada, geralmente a criança vai, dentro da conexão, do pertencimento, ela vai falar a verdade. Mas essa é uma ótima pergunta, porque realmente entra numa outra esfera da mentira. E a mentira, geralmente, ela acontece por falta de conexão. Infelizmente, essa é a base da mentira. Geralmente, essa é a base da mentira. Como lidar com o bullying com seus filhos entre familiares? Essa é uma ótima pergunta também. Isso é uma coisa bem sensível, porque no final das contas, a gente é família. E a gente quer continuar sendo família. Então, como lidar com isso... entre a comunicação dos pais, eu diria. A melhor forma é a comunicação com os pais, com os adultos. Como que aquele adulto, como que aquela mãe, que nível de intimidade eu tenho com aquela mãe para falar, olha, isso está acontecendo, vamos resolver isso daqui? Então, entre familiares, é uma coisa bem sensível, bem sensível. Seriam ferramentas mais para a mãe, para as mães, do que até mesmo para as crianças. Porque daí a gente entra numa esfera dos adultos, porque aqueles adultos são família, eles vão continuar família, geralmente, né, continuam família, senão a gente teria que ver também qual é a situação, quais são as circunstâncias, como que essas crianças estão sendo bullying, etc. Eu tô generalizando aqui. Lili, quando meu filho sofre bullying e é excluído, mas ainda assim ele quer brincar com eles, como confrontá-lo nesse momento? O que falar? Porque nem sempre a criança que fica sozinha é o problema, né? Verdade. As crianças, elas querem pertencer. Isso é da essência do ser humano, né? Nem só da criança. É da essência do ser humano. Nós, como seres humanos, nós queremos pertencer. É das 5 necessidades do ser humano: ser visto, ser ouvido, ter segurança, ter amor e pertencimento. Então, quando a criança ela quer pertencer de qualquer forma, uma das coisas que eu sugeriria seria realmente encontrar uma rede de apoio onde essa minha criança vai ser aceita, vai ser vista, numa essência. E quando ela não é vista, quando a gente está numa outra dinâmica, tá tudo bem. Essa criança ela vai entender que algumas vezes ela não é pizza, que ela não vai pertencer para todos os grupos. Mas daí você perguntou, como confortá-lo nesse momento? Com a pizza. Meu bem, você não é pizza, você não é para todo mundo. E talvez, dependendo da idade da criança, ela vai entender isso. Mas dependendo da idade da criança, ela não vai entender, ela vai chorar. Mas daí a mamãe vai estar lá para ela. Mas eu acredito que a parte principal, primordial, seria realmente encontrar uma rede de apoio onde essa criança seja integrada, ela seja aceita, independente. Óbvio que tem dias também, gente, criança é igual a gente, tem dias que eles querem, tem dias que eles não querem, mas seria confortar essa criança, chegar, falar, filho, tá tudo bem, mamãe também às vezes não é para todo mundo, você também não é para todo mundo, validar o sentimento dessa criança, porque querendo ou não ela tá sofrendo ali, porque todo mundo quer pertencer, mas você pertence para a mamãe, para nossa família, a mamãe tá aqui, e acreditar que aquele sofrimento é verdadeiro. Aquele sofrimento ele é doído ali na alma, e não é só doído na alma deles, mas doído na nossa alma também.
Então, maternar a gente. Quando você diz nem sempre a criança que fica sozinha é o problema, explica um pouquinho aí, Thaís. Enquanto isso, eu vou aqui para a próxima. Se seu filho não quiser tomar nenhuma atitude, devemos respeitar de todas as formas. A criança, ela tem um compasso interno dela. A criança, ela sabe. Crianças são muito intuitivas, eu gosto de falar que as crianças são a alma. Elas já são a alma caminhando. Elas são só aquele corpinho ali, mas elas vivem na alma, elas vivem nas emoções, elas vivem naquele sentimento que é naquela intensidade, no raw, no cru do ser humano. Quando a criança ela não quer alguma coisa, a gente deve sim respeitar essa criança, validar, abrir os braços, abraçar e falar, não, tudo bem, vamos lá. Que tal se nós podemos também dar opções, né, claro, porque muitas vezes a dor, ela não é traumática, não é a dor que é traumática, e sim a falta de opção, e sim o que a gente faz com aquela dor, como que a gente lida com aquela dor. O trauma, ele não vem por causa da dor, mas sim com o que é feito com aquela dor. Se essa dor é abraçada, vista, quista, tem um lugar ali para ela? Tem. Então, provavelmente, ela vai ser liberada e não traumatizada, no caso. E, claro, a gente usa a palavra trauma, tô até usando uma palavra assim, mas que está sendo muito usada ultimamente, porém é uma palavra fácil de ser entendida, porque no final das contas o trauma ele não está na dor, ele está como foi feito essa dor, como foi lidado com essa dor, como foi trabalhada essa dor. E eu acredito que essa é a parte principal, primordial do respeitar essa criança. Se ela não quer tomar nenhuma atitude, tá tudo bem também. A gente tá ali. E como que eu, como mãe, olho para essa criança e falo, filho, tá tudo bem. Eu entendo, às vezes a gente não quer mesmo. E fica aqui do ladinho da mamãe, talvez daqui 5 minutos, porque criança é assim, né, gente? A gente dá 5 minutos ali pra eles estão brigando lá, deu 5 minutos, eles já não brigam mais. Já são melhores amigos, já estão se abraçando, já estavam aqui tirando um negócio do um, tirando um negócio do outro, de repente eles já estão melhores amigos novamente. Então, a Thaís está dizendo, existe um estigma de que as crianças que ficam sozinhas em algumas situações, são elas que estão erradas. Mas algumas vezes é um grupo que está excluindo a criança, por meio do bullying, por exemplo. Exatamente, Thaís. Não tem nada de errado com a criança que tá fora. Realmente, às vezes a criança, ela tá sendo excluída. E como a gente vê isso é através das perguntas e da validação. É só através ali você vai puxando o fiozinho. Porque a criança, ela não tem o cognitivo desenvolvido para ela saber exatamente colocar linguagem no que ela tá sentindo. Ela sabe que tá doendo, ela sabe que tem alguma coisa ali que não tá fazendo sentido. Então, a gente vai puxando o fiozinho e falando, o que foi que aconteceu, etc, etc. E daí dá a opção para a criança. Você quer que a mamãe vá lá conversar? Talvez até conversar com a outra mãe, digamos, se a gente tá num grupo, num lugar público. Vai lá conversar com a outra mãe e fala, olha, eu acho que o Nico aqui quer brincar, mas eu acho que eles não estão dando muito espaço ali, tudo bem a gente ir lá? Geralmente as mães estão abertas a isso por causa dessa consciência também do bullying, etc. Uma em cada 4 crianças. Então as pessoas já estão mais abertas a esse tipo de conversa. E eu acredito que esses temas que eu vou estar trazendo aqui também, eles também vão estar abrindo isso para a gente estar conversando sobre isso, para não deixar esse tabu, esse negócio, não, só acontece... Não, isso aqui não acontece com você, não, isso aqui... Não, acontece com todo mundo. Todas nós já sofremos, todas nós já temos crianças que estão
às vezes sofrendo com isso e estão caladas, porque a gente não vai perguntando ali, né? Puxando ali no fiozinho e validando, acreditando muitas vezes os nossos filhos. E eu já errei com isso e é por isso que eu trouxe esse tema, porque a gente errou com o Natan. A gente demorou muito tempo pra puxar o fio da meada e falar assim, ah tá, é isso que tá acontecendo, até o ponto de uma agressão física. Então hoje a gente já tá lá na frente, a hora que vem assim, alguma coisa aconteceu na escola, já vai validando, já vai perguntando, é mesmo, me conta mais, o que mais que aconteceu? Legal e tal, ah, fulana mandou o bilhete do não sei o quê, e o que dizia no bilhete? Com curiosidade, sempre com muita curiosidade com a criança. E a criança quer conectar, então ela vai falar. Com relação à sua pergunta, Thaís, que às vezes eu me enrolo aqui, tá? Às vezes a criança realmente ela está sozinha porque ela foi excluída. Então eu acredito que essa comunicação entre as mães e não ter essa vergonha também de ir lá conversar com a mãe, carinho, compaixão e falar... E vamos incluir? Vamos incluir? Que tal a gente incluir? Às vezes eu falo até com as crianças, eu chego lá no meio e falo assim, pessoal, e daí? Quem é que vai brincar aqui o próximo? Porque a Manu quer brincar, o Nico quer brincar. E fazendo essa inclusão. A minha filha até fala, mamãe, ela fala pra mim, mamãe, calma. Porque eu já vou entrando lá e tentando resolver às vezes, né? Essa parte aí é do se automaternar. A Flavinha tá aqui, minha linda. Gente, que delícia essas perguntas, eu tô adorando. E quero falar aqui pra vocês também, encerrando um pouquinho essa nossa parte, não sei se tem mais alguma pergunta aqui, daqui 8 minutos se encerra a nossa live. Achei que não ia conseguir, de nada, minha linda. Achei que não ia conseguir falar por 1 hora, mas consegui. E a gente, vou trazer essa proposta de uma live, pelo menos uma vez ao mês, com temas que a gente muitas vezes não fala. Linda, obrigada, Flavinha. Muitas vezes a gente não fala, a gente acha que só está acontecendo com a gente e não está acontecendo com muita gente. E eu acho que é para realmente essa proposta, para abrir a escuta, para abrir a fala, para abrir a escuta. Quem quiser também entrar aqui, conversar comigo, a gente pode dividir a tela. Tem várias opções aqui que eu tô aprendendo agora no Instagram. E essa é a proposta, de falar de temas que muitas vezes não são falados dentro da maternidade, que a gente fica ali sofrendo sozinho e não tem rede, não tem comunidade. A gente vai abrir rede, comunidade, fala, escuta ativa e fala com compaixão e está ali umas para as outras. E essa é a proposta do Morando Fora, porque muitas vezes a gente mora fora, mas a gente vive aqui dentro. Então vamos viver em todos os lugares, né? Vamos morar fora, vamos viver dentro, vamos construir rede, vamos estar juntas. E essa é quero um Moms Happy Hour. Vamos fazer um Moms Happy Hour, com certeza. Hoje eu tô aqui no meu chazinho, ó, do Morando Fora, que também tem um sentido muito lindo, esse cactus aqui, que me representa muito bem, que eu cresci num deserto e mesmo assim floresci. Então essa é a representação do Morando Fora. E então, gratidão, quero agradecer a todos pela presença, pelo carinho, pelas perguntas, pelo amor, pela dedicação, por estar aqui. Vou colocar aqui também o meu website, que tá lindo. A agência Mahalo tem feito um trabalho maravilhoso aqui comigo, com o Morando Fora. Também de resiliência, exato, Flavinha. Também a Laís, que é psicanalista e ela trabalha com leitura corporal. Ela também é uma maravilhosa que tem me dado muito suporte aqui com os temas, com essa proposta da maternidade dentro do Morando Fora.
E gratidão, gratidão. Muito obrigada por estarem aqui. Agradeço de coração. Vou colocar aqui o website e vou colocar também que mais que era para eu colocar? Agora eu esqueci. O Zé Roberto vai brigar comigo depois. Parte dos bastidores, exato, Laís. Linda. E a gente vai crescendo uma com a outra, né? A gente vai aí desenvolvendo, desenrolando. Para quem nem queria tirar selfie, agora eu já tô fazendo live. Então tá bom, a gente vai desenrolando aí. Quem mais que tá aqui? Deixa eu ver, que eu não falei. Gratidão a Eliane. A Eliane me viu quando eu fazia teatro na igreja ainda, né, Eli? Gratidão, que linda. Obrigada por estar aqui. Que delícia. Gente, super, super. Meu coração tá cheio de alegria, de gratidão por vocês estarem aqui, prestigiar esse momento e também por abrir. Nasceu pras câmeras. Linda. Beijo, linda. Então, assim, super gratidão. Meu coração tá cheio de gratidão e alegria por estar aqui, desenvolvendo esse trabalho, abrindo esses temas para as mães, para a maternidade e ajudando umas outras. Um beijo no coração e vem comigo, vamos morar fora e viver aqui dentro. Beijão, gente. Vou colocar uma musiquinha aqui nos últimos 4 minutos. Vamos lá. Problemas técnicos agora. Problemas técnicos. Onde tá? A minha alma tá Essa é minha música favorita. Se perguntar o que é o amor pra mim, Na próxima eu canto pra você, gente. Não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim. Me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal. Tô sem ter remédio pra curar. Me disseram também que o amor me faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz. Vou tombar. O amor. Quando a gente ama, é o clarão do luar. Que vem abençoar O nosso amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, é clarão do luar. que vem abençoar o nosso amor. Beijo, gente. Até a próxima.